Salve, salve, pessoal. Mais uma palavrinha do irmãozinho Thales Roberto. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra que muito se ouve a partir de um tempo. Eu tenho ouvido, de um tempo para cá eu tenho ouvido muito essa palavra. É uma palavra que você já deve ter ouvido. É uma palavra forte. É uma palavra legado. Legacy. Legado. Deixar um legado. O que é deixar um legado? O que é legado? Meu pai deixou um legado. Eu sou fruto da história do meu pai. A continuação da história dele. E meu pai me disse uma frase que marcou muito a minha vida. Ele disse assim: o homem é feliz quando ele tem algo a oferecer a Deus. Eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando, na verdade, meu pai como um homem muito simples. E para quem sabe ler um pingo é letra, ainda mais no interior, que existe uma maneira de falar que tem que dar uma traduzida. Meu pai estava querendo dizer o seguinte: eu preciso de alguém que continue o trabalho que eu fiz. O homem é feliz quando ele tem alguém que continue o trabalho que ele fez. Me lembro quando eu me converti, comecei a buscar Deus, comecei a orar e comecei a ficar muito intenso na presença de Deus. O meu pai um dia chegou para mim e disse: Thales, marque a data. Eu falei: marca a data de quê? Eu preciso de um domingo. Eu falei: domingo para quê, pai? Para a sua ordenação pastoral. Eu falei: uau! O meu pai, que me viu doido, que me viu na cachaça, que me viu na bagunça, que me viu no fundo do poço, estava ali na minha frente, falando: Thales, marque a data, porque eu preciso derramar sobre você o óleo do legado que eu estou deixando, a história que eu construí. Meu pai fundou a Igreja Presbiteriana Renovada em Passos, ele construiu a terceira igreja presbiteriana de Passos, meu pai construiu a quarta igreja presbiteriana de Passos, meu pai é presbítero, foi presbítero da igreja presbiteriana, hoje ele é pastor na Sala Nossa Terra. Meu pai construiu várias igrejas ao redor da cidade, igrejas pequenas, salõezinhos pequenos, levando o evangelho, pregando a palavra de Deus, deu a sua vida pelas pessoas, mas era um homem que respirava e transpirava a presença de Deus. Era um homem que lutava por uma causa, era um homem que formava pessoas, era um homem que deixava pastores, entrava numa igreja, levantava as paredes, ensinava as pessoas, formava um outro líder para estar no lugar dele, deixava tudo estruturado, equipe de louvor, música, o pastor, a igreja, saía, ia para uma outra igreja, abria outra igreja, levantava as paredes, conseguia as ofertas, chamava os músicos, arrumava, organizava a igreja e ia fazendo outro. E meu pai é tido aqui como o pastor da cidade. O pastor de respeito, um pastor que realmente é um empreendedor no que diz respeito ao reino. E o que ele deixou? Ele deixou uma motivação, ele deixou uma vida onde ele ralou para construir coisas sólidas para o reino de Deus e através da sua força, através da sua verdade, através da sua autenticidade, através daquilo que ele fazia com essa paixão, com esse amor, com essa garra, ele foi deixando um legado. Eu sou fruto do ministério do meu pai. E ele olha para mim e diz: você está continuando a minha obra. Você está continuando o trabalho que eu fazia. Qual o trabalho que meu pai fazia? Implantar o reino. Implantar o reino. Lançar a semente. Andar e chorar com a semente e depois voltar com alegria com os feixes. E eu hoje sou fruto disso. Continuando a história do meu pai de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais ampla, muito mais influente. O ministério do meu pai era na cidade, né? Era distrital. Meu ministério é nacional, é internacional. O que é deixar um legado? Deixar um legado é formar uma pessoa capaz de continuar a sua visão. Quem deixa um legado perpetua a sua visão. Eu tenho duas pessoas, uma chamada Edivaldo Santos e outra chamada Delino Marçal. São dois cantores negros, um de Passos e o outro lá de Goiás. Quando eu olhei para eles cantando, o meu coração bateu na mesma sintonia da voz deles. E eu falei: eu preciso deixar um legado. E esses dois são as pessoas que eu quero investir. Quem vai deixar um legado precisa transpirar influência, mas precisa ter foco também. E saber quem são as pessoas que têm a capacidade de hospedar aquela visão. Isso é muito interessante, isso é muito especial. Você não vai ser eterno se você for sozinho. Tem pessoas que são sozinhas. Tem pessoas que não conseguem compartilhar. Tem pessoas que têm ciúme do sucesso. Ah, eu faço sucesso, eu sou sozinho, eu não vou compartilhar meu espaço com ninguém, eu não vou colocar ninguém no meu palco, entre aspas, no palco da vida, no palco da sua empresa. Eu não posso ter ninguém do meu lado, porque pode ser que eu ofusque o meu brilho. O seu brilho vai durar até quando? Não é muito melhor compartilhar o seu brilho, para que você seja o líder do brilho e outras pessoas brilhem através de você? Isso é deixar um legado. Deixar um legado é superar a deficiência e a debilidade de entender que você é sozinho. Você não é sozinho, você não é o único e você não é o melhor.
Sempre vai existir alguém melhor que você. E você pode colocar alguém melhor que você dentro do seu legado, dentro da sua história, servindo você. Eu já acompanhei muito na história de pessoas onde uma pessoa estava por cima e uma pessoa pequena chegou por baixo, uma pessoa que entendia aquela visão e chegou meio que exteriorizando uma paixão e começou a comentar e começou a falar sobre a necessidade e que ela tinha de estar inserido naquilo e realmente era paixão, era verdade e foi impedida por aquele líder, porque ele olhava e via como uma ameaça. A diferença de um líder que deixa o legado e de um líder comum, a diferença de um cara que tem pessoas que o seguem e de caras que estão formando líderes para aumentar o número de seguidores da visão, é que esse cara da visão, ele olha para as pessoas que se aproximam, que têm potencial e puxa. Vamos comigo, cresce comigo. Eu quero que pessoas cresçam também, para que a minha visão tenha mais força. Você, falando a sua visão, falando daquilo que você acredita sozinho, tem uma força. Milhares de pessoas como você, falando da sua visão, tem uma força infinitamente maior. É por isso que para ter um legado, tem que romper o limite de ser soberbo. Para ter um legado, tem que romper um limite de achar que você é o melhor, que você é o maior e que ninguém nunca vai te superar. Tudo bem se você confia em você, e nós já falamos outras palavras que você tem que acreditar mesmo. E tem que ir pra cima mesmo, mas ir pra cima com tudo. Ir pra cima com a sua força e com as forças que estão agregadas a você através de você. Porque você é apaixonante. Um líder que quer deixar um legado é um cara apaixonante. Porque quem não é apaixonante não deixa legado. Quem não é apaixonante não perpetua a visão. Quem não é apaixonante anda sozinho, porque ninguém quer andar com um cara que ninguém quer seguir. Ninguém quer seguir um cara que não é apaixonante. Por que as pessoas seguem o Thales? Porque a força da visão é impressionante, é apaixonante, e as pessoas querem contribuir com isso. Tem um trabalho meu que eu fiz com a Gabriela Rocha, uma pessoa que cantou comigo no meu DVD e que andava pelas cidades cantando no meu show junto comigo por várias cidades. Por quê? Porque ela entendeu minha visão. E eu não poderia proibir ela. Você não pode subir no palco porque você está crescendo. Um dia ela entrou no palco junto comigo e as pessoas começaram a gritar. E quando eu cantei a primeira vez com ela, as pessoas não gritavam. Mas agora as pessoas começaram a gritar, Gabriela, Gabriela. E algumas vezes eu fui no meu show sozinho. E quando chegou a parte que ela cantava na música, o pessoal, cadê a Gabriela Rocha? Então, quanto mais eu abro as portas para a Gabriela, quanto mais eu levo a verdade da Gabriela, ela é uma célula, ela é um braço do meu ministério, caminhando para um lado, levando a verdade do meu coração. Eu sei que eu sou influência para ela e onde ela está levando um pouco de Thales, um pouco da minha história, um pouco do meu legado, do legado que eu estou deixando através dela. E a pessoa, para deixar um legado, tem que ter uma história apaixonante. As pessoas têm que se apaixonar pela sua visão, seja ela qual for, seja na sua empresa ou seja aonde for, elas têm que se apaixonar pela sua visão. Você tem que ter uma visão apaixonante. Qual a sua história? Qual a história da sua vida? Tem pessoas que constroem uma história e muitas pessoas vão acompanhando a história daquela pessoa e vão vendo o processo da caminhada e como ela fez, se apaixonam e entram ali naquela deixa e começam a seguir aquela pessoa. Porque a história é apaixonante, porque é verdadeiro, é visceral, contamina. Isso é o legado que ela está deixando. Tem gente que não tem história. Ah, qual a sua história? Ah, eu dei um golpe. Eu dei um golpe e dei a volta por cima e tomei o dinheiro do cara. Isso não é deixar a história. Você não vai ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não te pertence. Ah, essa empresa aqui eu consegui dando um golpe numa pessoa. Você não sabe pilotar a máquina. Você não sabe dirigir a máquina vai quebrar. Você não sabe os fundamentos, você não sabe a base, você não conhece. Isso não é deixar um legado. O legado é construir, é começar do começo, é furar o buraco da fundação, é fazer a fundação, é forjar a coluna e construir a casa em cima de coisas sólidas. De maneira que, se aquilo tudo for tirado, você faz de novo, porque você tem a fórmula. Porque você não é um cara que sai por aí falando qualquer coisa. Você tem uma visão. Você sabe aonde você quer ir. E quando você é focado e sabe aonde quer ir, pessoas que querem descobrir o propósito da sua vida andam atrás de você. O Thales sabe aonde ele quer ir. Então eu vou atrás dele. E numa empresa, ou seja qual for o seu ramo, seja o que você faz. Vamos falar de uma empresa aqui. Um empresário que deixa um legado é um cara que consegue construir um império, mesmo que ele não esteja lá. Mesmo depois que ele passe, o império continua, e o império continua crescendo. Eu conheço várias empresas assim. O líder forma líderes. E não forma simplesmente líderes, ele forma líderes com a mesma força, com a mesma capacidade, com a mesma paixão, com a mesma intensidade, para que a empresa... Porque a visão é o propósito original. A visão é o principal. O principal é a visão. A visão é o foco, não é o cara.
Eu tenho uma visão, eu tenho um foco, é a visão, é a visão. E tudo que chegue perto dele, contribuindo com a visão, ele vai cooperar com aquilo. E ele entende dentro dele. O grande líder é aquele cara que entende dentro dele. Minha estrutura é tão forte, eu deixei um legado tão intenso que mesmo que eu não esteja aqui, eu tenho pessoas à minha altura que conseguem conduzir a empresa e conseguem continuar a fazer com que a empresa cresça com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com a mesma força, porque eu deixei um legado. O legado é o rastro que esse grande líder deixa. O legado é o caminho que ele deixa atrás dele para que outras pessoas entrem e continuem através da visão. Todos os grandes líderes que eu conheço, todos os caras fortes que eu conheço, todos os megas que eu conheço, dão oportunidade para outras pessoas. Tem seguidores, mas ele enxerga os seguidores como não simplesmente pessoas fracas que seguem um cara forte, mas ele enxerga como pessoas fracas que precisam encontrar um líder que deixa um legado. As pessoas precisam de um cara que deixa um legado. As pessoas precisam de uma referência. E quando eu comecei a cantar, Deus me disse, Thales, as pessoas não precisam de mais um cantor. Elas precisam de uma referência. E eu falei, uau, uma referência? Eu vou fazer igual o Thales. Não que, o Thales é Deus, não. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. E Deus usa pessoas. Deus não usa... hoje não aparece um anjo para você falando uma coisa. Hoje não aparece... Deus usa pessoas. Pessoas normais como eu e você. E as pessoas querem andar junto com pessoas que sabem onde está indo. Vocês lembram da palavra dos talentos, né? Aquele que foi dado um talento, aquele que foi dado 5, aquele que foi dado 10. Né? Eu recebi os 10 talentos e multipliquei os 10. Ó, tá aqui os 10 e tá aqui os outros 10. Então eu tenho empresas, eu tenho coisas além disso. E como que eu dirijo isso? Como que eu faço isso? Eu tenho 36 anos. A minha visão é investir em pessoas. Eu tenho obras sociais. Eu tenho igrejas que eu ajudo. Eu tenho viciados que eu ajudo, pessoas que dependentes de droga. Tenho crianças carentes que eu ajudo. Eu tenho hospitais que eu tenho parceria. E tenho também obras. Então, eu não posso ter uma pessoa que vá seguir, que vá dar continuidade ao meu ministério, que não seja apaixonado por obras sociais. Eu tenho que formar uma pessoa que seja apaixonada como eu. E quando eu vou, eu levo pessoas comigo para fazerem parte disso e fico olhando nos olhos dela. Para ver se o olho dela brilha quando ela vê aquelas pessoas. Para ver se o olho dela também sente desejo de ver aquela pessoa bem como eu sinto. E às vezes eu já levei pessoas em situações como essa, que você olha no olho dele e está escrito assim, eu quero sair daqui. E tem outros que estão assim, isso aqui é o que eu amo, ajudar as pessoas, ajudar as pessoas, ajudar as pessoas. E mesmo que eu não esteja na minha empresa, à frente da minha empresa, daqui a alguns anos, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar uma história, eu tenho que deixar uma visão, eu tenho que deixar uma referência para as pessoas, eu tenho que deixar um mapa da caminhada, eu tenho que deixar o mapa do tesouro, sigam por aqui, quando chegar aqui vira direita, e quando chegar esse tipo de situação, desce, sobe, a minha história, a minha vida vai ser um espelho para as pessoas que vão vir atrás de mim, para as gerações que estão vindo atrás de mim. Deus me chamou para formar uma nova geração, porque essa geração que está aí já foi formada, a mente já está bloqueada. E eu estou formando pessoas novas, pessoas que não sabem, eu estava achando que era assim, não, é assim, olha para mim, siga aqui, meu modelo, como Paulo disse. O evangelho às vezes estava complicado de se falar, pessoas falando sobre várias religiões, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Faça como eu estou fazendo. E Paulo deixou um legado. Olha a palavra. Carta de Paulo aos Hebreus, carta de Paulo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, carta de Paulo a várias pessoas dizendo, faça assim, vocês façam assim, não façam isso, não mexam com isso, não fale assim, seja assim. E eu falo muito aqui em casa, a gente não pode errar. A gente é ser humano, a gente vai errar, o ser humano falha, mas a gente tem que evitar errar, porque nós estamos formando uma geração. Todos os jovens do Brasil, de maneira direta ou indireta, hoje eu posso dizer isso, todos os jovens do Brasil, porque, mas tem um jovem lá no seu trabalho que não é cristão, mas tem alguém na família dele que é. Mas não tem ninguém na família que é, mas tem alguém na faculdade que é. Mas não tem ninguém na faculdade que é, mas tem alguém na rua que ele encontra que é. De alguma maneira, todo mundo no Brasil, não existe uma pessoa no Brasil que não tenha ouvido falar de Deus. Não existe uma pessoa no Brasil que não tenha ouvido falar de Jesus. E de maneira direta ou indireta, eu sou o responsável direto para influenciar os jovens do Brasil. Os jovens do Brasil vão ser o futuro, o que eu estou sendo hoje. Mesmo que eu não esteja aqui, o comportamento deles vai ser a sombra daquilo que eu deixei. E isso é deixar um legado. Isso é mudar o comportamento de uma geração, mudar o comportamento das pessoas, mudar o comportamento de uma faixa etária de pessoas que vão formar a próxima geração. E eles vão deixar um legado para os filhos deles. E assim a gente vai poder mudar, construir uma história nova, uma história limpa e uma história de respeito. Deixar um legado é deixar um rastro para que pessoas venham atrás de você e sigam o seu caminho e consigam perpetuar a visão que você tem no seu coração. Não seja uma pessoa sozinha.
Não seja uma pessoa egoísta. Não seja uma pessoa por si. Seja uma pessoa por uma visão, por um legado. Deus te abençoe. É nóis.